Bom, estamos dando sequência ao Neumann Entrevista. Essa entrevista de hoje é com a historiadora Mary Del Priore, conhecida internacionalmente, e que vai nos falar sobre os temas da sua especialidade. É uma historiadora muito consagrada, muito conhecida, e faz parte, ela é uma das 70 entrevistas dos 2 volumes do meu livro Neumann Entrevista, que está saindo esta semana pela editora portuguesa Almedina, na sua filial brasileira. A doutora Mary acedeu gentilmente a nos dar essa entrevista a partir do fato notório de Santa Catarina. Boa semana, doutora Mary Del Priore. Zé Neumann, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, espectadores. Realmente uma semana, mais um fato que nos faz pensar que a cada 2 horas uma mulher no Brasil é assassinada com violência. Então, são esses fatos que se encadeiam e que nos convidam a pensar o tema, que não é brincadeira, é um vasto tema, muito complexo. Pois é, então eu começo com o episódio de Santa Catarina, porque não houve morte do episódio de Santa Catarina, a não ser uma lapidação moral da vítima, né? De qualquer maneira, hoje eu amanheci aqui com a notícia de que deputadas estão propondo uma nova versão, uma nova lei com o nome de mulher. Já existe a Lei Maria da Penha, agora a Lei Mari Ferrer. A senhora acha que a lei é um caminho, como foi a Maria da Penha e como poderá vir a ser? Ou a senhora acha que não virá a ser? A senhora, por favor, me dê sua opinião balizada a respeito disso. Esse projeto dessas deputadas, Gostaria de acrescentar que a OAB também está tomando medidas no sentido de agora exigir gravações desses julgamentos. Então, há um movimento imediato, quer dizer, eu acho que a sociedade aprendeu a se solidarizar com esses momentos, mas nós sabemos também, Zé Neumann, que desde os anos 88, quer dizer, desde a Constituição de 88, e mesmo antes, porque nós temos aí a segunda onda feminista, capitaneada pela Marilu Pitangui, que vai levar ao José Sarney uma Carta das Brasileiras, que uma série de exigências que vão depois ser absorvidas pela Constituição. Nós temos um cuidado, um zelo do Estado brasileiro, é bom que não se esqueça isso, com essa situação precária, com a questão da fragilidade da mulher numa sociedade tradicionalmente machista. Talvez conviesse lembrar também aos nossos queridos ouvintes que essa palavra machismo, patriarcado, que de alguma maneira explica esse tipo de comportamento, tido inclusive por juízes, por advogados, o que se torna inadmissível numa sociedade civilizada, até os anos 70 era sinônimo de homem acolhedor, quer dizer, um patriarca, isso que vai resultar no patriarcado, era sinônimo de homem acolhedor, homem que cuida. Mas o feminismo, a partir dos anos 70, muda essa acepção e nos faz um pouco esquecer que nós temos 500 anos de patriarcado nas costas. Eu vou resumir rapidamente, porque eu acho que vale o interesse, o assunto é interessante. Quando os ocidentais chegam ao Brasil, os europeus, eles trazem consigo esse patriarcalismo, esse machismo, vamos chamá-lo assim, que é como ele é denominado hoje, que vem, obviamente, das religiões monoteístas, do cristianismo e também do judaísmo, que fazem sempre da mulher um ser subserviente e menor. Eu lembro que a isso vai se juntar o patriarcalismo africano, ou africanos no plural, se você quiser, porque são várias nações na África, com a instituição da poligonia, da excisão do clitóris, da infibulação, um controle muito grande, uma violência também muito grande contra a mulher, que a gente vê até hoje no Congo, na Nigéria. Essa tradição se perpetuou. E aqui também, entre os povos autóctones, a divisão de tarefas entre homem e mulher sempre fizeram da mulher a mulher na taba, a mulher na família, a mulher na casa. Então, nós temos aí 3 patriarcados que se dão a mão para construir uma imagem, uma representação em torno da mulher, e essa representação é sempre da mulher virgem, pura, identificada com Nossa Senhora, na casa, cuidando dos filhos,
toda vez que ela rompe, né, esse projeto que já tem mais de 500 anos, ela é sacrificada ou, como você muito bem disse, ela é lapidada, né? Várias coisas colaboram para que ela hoje rompa essa caixinha, que ela saia dessa caixinha. Aliás, ela já vem saindo dessa caixinha e eu procuro mostrar isso nos meus trabalhos há muito tempo, mas eu diria que a partir da chegada da pílula nos anos 60, da integração da mulher no mercado de trabalho, da feminização de setores inteiros da sociedade brasileira, vamos pegar aí, enfim, o jurídico, as universidades, o setor bancário, a mulher está talvez não ganhando os 30% a mais que ela reivindica até hoje, mas nós temos mulheres, sobretudo nas grandes capitais, muito atuantes, mas conjugar a mulher da casa, essa que durante 500 anos se colou à nossa pele, com essa nova mulher, acaba, obviamente, implicando em reações, né, que nós estamos assistindo aí desde os anos 60 e 70, uma violência crescente e com o apoio da mídia nós estamos muito informados, mas eu lembro que o papel da sociedade e do Estado tem sido de vigilância e de respostas, isso é importante. Conhece? É disso que a senhora trata no seu último livro, né? Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil, de 1500 a 2000. Seria este o projeto mais ambicioso da sua vida acadêmica e de autora de livros importantes na história do Brasil? Zé, eu tenho me debruçado sobre a questão da mulher já desde os anos 90, eu tenho escrito muito sobre mulher e eu acho que esse é um tema inesgotável, né? Já dizia o nosso grande Borges, o Jorge Luis Borges, que os livros definitivos são só os livros sagrados, a Bíblia, o Corão, a Torá. Nós estamos sempre descobrindo coisas e levantando informações, a história está sempre se construindo e, portanto, esse livro não exaure absolutamente o tema da sobrevivência da mulher e do fato de que a mulher brasileira, desde sempre, ela resistiu, ela se manteve de pé, ela disse: eu existo, eu quero, eu faço, né? É fantástico o número de mulheres que reagiram à violência masculina, não só com denúncias aos tribunais, mas também com vingança própria, mandando eliminar os seus amantes, os seus desafetos, arcabuzando, né, os seus desafetos, né, no período colonial, envenenando os seus desafetos no século XIX. E uma coisa muito interessante que eu faço questão aqui de contar, eu utilizo muito o trabalho, nós temos grandes historiadoras que se debruçaram sobre a questão da mulher, a Raquel Soiete, por exemplo, só para fazer um paralelo com a situação que nós estamos aqui encontrando e estamos ao pano de fundo aí da nossa conversa, ela trabalhou muito com mulheres criminosas no início do século XX. Eu lembro que elas não foram poucas, o Brasil estava se urbanizando a galope, as camadas pobres da população se juntavam em bairros inteiros, havia uma instabilidade econômica muito grande, basta lembrar aí o encilhamento do Rui Barbosa, enfim, até a República Velha engatar, né, demorou muito, e isso gerou no seio de muitos lares uma insatisfação, uma violência. As mulheres estavam integrando pela primeira vez o mercado oficial de trabalho, elas eram 70% da mão de obra na indústria da tecelagem, então já chegavam em casa com o salário e eram por isso agredidas pelos maridos que não as queriam trabalhando com outros homens. Havia sempre o problema, né, do assodamento sexual, delas serem encantadas pelo chefe, de estarem lado a lado com outros operários. Então, muita violência quando a mulher estava ganhando o seu pão de cada dia. Mas veja que coisa interessante. Quando as mulheres reagem à violência e tomam a arma da mão do homem, seja uma faca, seja um revólver, para revidar e abatem o seu companheiro, e elas vão para o juiz, as primeiras questões do juiz, tanto a ré quanto as testemunhas, é se ela era uma boa mãe. Então, o fato de ser uma mãe zelosa, o fato de estar cuidando da educação dos filhos, de estar mais em casa do que na rua, pesava enormemente para a liberdade dessa ré. Quer dizer, eu volto a dizer, sempre que a mulher sai da caixinha, né, vem uma reação.
Então, quando você tem comportamentos que são julgados pela sociedade, aí vamos pensar a sociedade de uma forma mais ampla, porque eu lembro que esse modelo patriarcal ele vai modelando também o comportamento das mulheres. Eu trabalhei muito com entrevistas dos anos 80, publicadas pela revista Veja, sobre as mulheres dos anos 80, essas mulheres que estão saindo do casulo, estão botando biquíni, estão assistindo Malu Mulher, estão indo para a night, estão indo para a balada, né? São mulheres que estão aí fazendo uma revolução sexual até tardia, porque na França foi em 68, nos campi americanos foi também nos anos 70, né? Quando entrevistadas, qual é o tipo de vida que essas mulheres querem para elas ou para suas filhas, elas colocam-se sempre como objeto sexual do homem, quer dizer, elas querem ser donas de casa, cuidadas como princesas, admiradas, paparicadas. Então, dos anos 80 para cá, eu não sou socióloga, eu trabalho sempre olhando para trás, né? A mudança foi grande, porque nós temos aí uma terceira geração de feministas, que é uma constelação de agendas, meninas muito jovens, né, com projetos muito diferenciados de um grupo para o outro, mas essa ideia da mulher da casa, da mulher que é uma espécie de animal de companhia do homem, que a cada vez que rompe com esse pacto, paga por isso, né, ainda, eu diria, está muito presente, inclusive na mãe dessas meninas que estão se liberando. Então, eu acho que a sociedade brasileira como um todo, homens e mulheres, tem que refletir sobre a questão da violência, Zé Neumann. E o que eu procuro tratar nesse livro, e aí talvez a originalidade dele, é convidar os homens para o debate. Porque eu acho que se é uma coisa que está mal estudada no Brasil, tanto pela sociologia, mas sobretudo pela história, é como é que o brasileiro constrói a sua virilidade. Você que é um nordestino, você sabe perfeitamente que tem o peso, né, que isso tem de ser macho, cabra macho, ter aquilo roxo. O fato de nós termos aí toda uma literatura, né, sobre esses patriarcas muito mandões, sobre uma iniciação sexual que é feita em tenridade, né, a partir dos anos 20 e 30 com prostitutas, mas antes disso com galinhas, com vacas, com éguas, enfim. O menino tinha que fumar, né, e tinha que se iniciar sexualmente muito jovem para provar que era homem. Então, a construção dessa virilidade, que depois vai sofrer muito com o cinema americano, o que o cinema americano vai nos vender? Tarzan, né? Os heróis da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O brasileiro não tinha nada disso para oferecer, ele vai começar a construir o seu corpo a partir justamente da República Velha, com a introdução dos esportes, mas ele era mirrado, a gente vê aí as fotografias dos políticos todos, né, do início do século, todo mundo magrinho, de óculos, porque fumou muito. Inclusive o Rui Barbosa. Inclusive o Rui Barbosa. Muito pequeno, da grande. Que morre de sífilis, né? Então, essa virilidade do homem brasileiro, ela fica só feita à questão da sua sexualidade, o pavor da traição, né? Nós sabemos também que a questão da cornitude é mal. Como é que o homem vive isso? É muito mal trabalhada. Só me lembro, assim, realmente no samba de raiz, né? Um ou outro grande cantor falando do abandono, porque geralmente há uma espécie de pacto de silêncio sobre o homem que é traído. Então, defesa da honra, essa violência que é construída desde o passado em cima justamente e exclusivamente da sexualidade, eu acho que acaba marcando muito a sociedade, mas é preciso chamar o homem para o debate e tentar entender como é que essa virilidade foi construída, em que medida ele é vítima também, porque ele tem que ter dinheiro no bolso, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ter ereções permanentes, ele tem que ser o Chegaremos aí. Chegaremos aí. Antes eu quero passar por outra consideração aqui. A senhora escreveu: hoje as mulheres falam e os homens escutam. É a última frase da sua apresentação do livro. Eu estou pensando, depois de ter lido isso, primeiro que a senhora andou invadindo a minha intimidade, porque aqui em casa eu estou para botar uma placa na porta. Aqui quem manda é a mulher. Ou seja, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, mãe de Arthur de Castro Neumann e Pinto. Então, qual é o momento em que o homem passou a ouvir a mulher, que a senhora registra aqui
em Sobreviventes e Guerreiras? Eu te agradeço a pergunta porque pouca gente sabe que a partir do letramento da mulher e da participação da mulher na vida pública no século XIX, que as mulheres começam a ser ouvidas. Eu lembro que elas participaram enormemente do processo abolicionista, quer levada pelos seus pais e maridos, quer levadas por outras mulheres, e no Nordeste nós tivemos mulheres fantásticas, né? A senhorinha Mariano, por exemplo, que capitaneou todo um grupo de mulheres, as Aves Libertas, que vão trabalhar pela abolição, e tivemos mulheres que fizeram isso de forma independente, como a Chiquinha Gonzaga, que tocava piano para colher dinheiro para libertar a escrava. Então, desde a abolição, uma presença pública da mulher, que vai se revigorar no processo da proclamação da República, as mulheres também vão participar desse processo, depois com a busca do voto feminino, né? Esses anos 20 e 30 foram definidores no sentido de importar uma série de ideias através da Berta Lutz, que vem da Inglaterra, estudou na França, tem uma carreira maravilhosa estudando sapos. Aliás, eu brinco que ela vai engolir muito sapo, coitada, fazendo política aqui no Brasil, mas ela é uma especialista justamente no assunto, e ela vai, então, conclamar as mulheres educadas a participar justamente da luta pelo voto feminino, e a partir daí, Zé Neumann, nós temos realmente uma participação cada vez maior das mulheres, discreta, porém efetiva, desorganizada, porque o Brasil é um arquipélago, e você sabe disso como jornalista muito bem, as necessidades de uma mulher que está no Acre, não tem nada a ver com as necessidades de uma mulher que está aqui na Grande São Paulo, ou uma mulher que está em Goiás, e a mulher que está em Recife, enfim, são estados muito diferentes, com histórias de mulheres muito diferentes, histórias de submissão e de reação também muito diferentes, mas eu diria que elas vêm saindo da caixinha há muito tempo, e hoje, Zé Neumann, e você é um exemplo disso com o Arthur e a Bel, quer dizer, quando eu vejo homens na porta de consultórios pediátricos, com seus filhos no braço, homens na porta da escola, porque vão buscar e levar seus filhos na escola, homens no supermercado empurrando o carrinho, nos finais de semana buscando lazer para os seus filhos, alguma coisa mudou, né, que precisa ser mapeada, precisa ser estudada, para nós não colocarmos o homem nesse pedestal do algoz o tempo inteiro. Há uma tentativa, sim, de diálogo, de interação, né, no judiciário brasileiro. Eu posso afirmar a você, porque eu tenho convivido muito com juízes, com promotores, com juízas de várias famílias, de várias de infância. Essas pessoas estão mudando, elas estão querendo entender como foi, para explicar melhor o que é, né? E eu acho que esse cuidado, né, de alguns setores, você vai me dizer, bom, tudo bem, são ilhas de excelência, mas eu lembro que historicamente é assim que as coisas se transformam, né? O Norbert Elias mostrou muito bem naquele livro clássico dele que o processo civilizatório ele vem do alto da pirâmide para baixo da pirâmide. Então, nós vamos procurar hidratar cada vez mais essa pirâmide, eu digo com o nosso exemplo, com muita educação, que não está na pauta desse governo, né? E não esteve na pauta de muitos governos durante muito tempo, mas é preciso uma colaboração de cada um, de cada cidadão, e uma transformação interna de cada cidadão para a gente poder fazer isso mudar. Pois é, nós já constatamos aqui a Lei Maria da Penha, a possível Lei Marifer, que trata do assunto da violência. A senhora descreveu muito bem o processo histórico das sufragetes. A minha pergunta é que até que ponto o papel econômico e político da mulher poderá ser reivindicado, porque neste ponto específico a mulher não conquistou o mesmo espaço do homem, tanto na representação política quanto no poder nas grandes empresas, nas pequenas empresas. Quer dizer, quando é que esse empoderamento, que é a palavra da moda, que eu acho horrível, das mulheres, chegará à economia e à política? E como é possível chegar lá? Zé Neumann, eu acho que, do ponto de vista econômico, a história... quer dizer, eu sou uma grande admiradora da dona dos magazines, Luiza. Eu acho que essa mulher tem uma história de sucesso fabulosa.
assim como a Shigeeko Aoki, também dona dos hotéis. Nós temos mulheres aí que já são paradigmas, sem contar os paradigmas intelectuais brilhantíssimos, como foi o caso da Ruth Cardoso, entre outras. Enfim, não vou fazer listinha aqui. Mas o que é fantástico é a gente perceber, quando estuda história, e pouca gente conhece história, então a gente tem que estar sempre recapitulando, que o papel da mulher que ganha dinheiro, né, e que educa seu filho muda a sociedade brasileira. Eu vou dar um único exemplo aqui, que é um exemplo desconhecido, mas que vale a pena ser contado. Pouca gente conhece Francisco Torres Homem, que era filho de uma negra quitandeira, né, que vendia os seus legumes aqui no Catete, no Rio de Janeiro, no início do século XIX. Essa mulher investiu pesadamente na educação do seu filho, que foi para Paris, né, por uma série, enfim, de fatos que vão se acumulando. Ele vai estudar em Paris, ele faz na Sorbonne o seu curso de Direito, ele volta para o Brasil e funda uma revista que vai inaugurar o romantismo no Brasil. Digo bem, esse rapaz é um rapaz negro, né? Filho de uma quitandeira. E esse homem vai acabar não só como ministro da Economia, mas também ele vai presidir o Banco do Brasil em momentos muito difíceis, conseguindo solucionar uma série de problemas que o Brasil atravessava nesse momento. Nós estamos aí no século XIX, entre os anos 1830 e 1860, mas essa preocupação da mãe que quer dar letramento ao seu filho, ela é absolutamente fundamental para mudarmos qualquer coisa. Quer dizer, eu muitas vezes eu gosto mais de analisar como é que a coisa vem de baixo para cima do que como é que vem de cima para baixo. Então, nós sabemos que as negras quitandeiras em Minas Gerais, no século XVIII, eram o segundo grupo econômico mais forte da capitania. E essas mulheres, assim como a Chica da Silva, que é outro emblema, tiveram uma preocupação enorme com o letramento dos seus filhos. É dessa forma que a gente vai mudar a sociedade brasileira. No século XIX, as escolas, nós vamos ter escolas, nós vamos ver que os escravos leem, isso é uma novidade nos dias de hoje, que há escolas para forros e para negros, quer dizer, o letramento vai se transformando no elevador social da sociedade brasileira. Se as mulheres estão comprometidas com o letramento e com a educação dos seus filhos, esse elevador vai funcionar de uma maneira muito mais substantiva do que está funcionando hoje. A mulher hoje ela está dividida, ela está muito absorvida pelo seu trabalho fora de casa, e muitas chegam em casa cansadas, têm que fazer ainda comida, não perguntam o que os filhos estão aprendendo, como é o nome da professora, não se interessam muito pela educação dos seus filhos. Há muita queixa de educadores no sentido de que os pais estão ausentes da escola, eles entregam os filhos para a escola e não estão fazendo a sua parte. Agora, a entrada da mulher na política é muito mais um desejo pessoal de participar do coletivo, né? E de deixar de lado isso que nos persegue como sociedade ocidental desde o final dos anos 90, que é o individualismo, o hedonismo, né? O narcisismo. As pessoas hoje, é só você pegar as publicações, né? Como tudo se conjuga em primeira pessoa, eu. Livros de autoajuda para você ser bem-sucedido, com maneiras de ganhar dinheiro. As mulheres estão todas absorvidas também por essa corrida, por essa competição para se consolidar no mercado de trabalho, e estão deixando aquilo que eu chamo de projetos coletivos, que são os obrigatórios da vida política, de lado. Quer dizer, o individualismo tem vencido sobre o coletivismo, que foram os projetos dos anos 1930, 1940. Posso acrescentar um ingrediente? Sim. Professora Mérida Del Priore, eu escrevi um livro chamado O que Segue Lula. E na pesquisa desse livro, eu descobri que, na verdade, o Brasil é um país, o Brasil pobre, o Brasil real é um país órfão de pai. Os brasileiros são criados pelas mães com o pai fora de casa. No caso específico do Lula, o pai combatia, por exemplo, os filhos de estudarem. E as mães aqui são pais e mães. O fato das mães brasileiras, principalmente as mães pobres, mas também as mães de classe média, se dedicarem pela ausência dos homens, ou porque essas crianças não têm pai mesmo, ou porque o pai é ausente, não prejudica também essa, quer dizer, a possibilidade que tem de haver essa ruptura com o hedonismo, essa escolha, essa opção da mulher pela política?
Olha, Zé, eu não saberia responder, porque nós temos mulheres chefes de família desde o século XVIII no Brasil, quer dizer, desde o momento em que se começam a fazer as chamadas listas nominativas, que era o equivalente da lista do IBGE hoje, nós temos uma presença muito grande de mulheres chefiando família, e nem por isso valores, tradições deixaram de ser passadas adiante. E, sobretudo, no século XIX, isso é muito visível, eu trabalho muito com esse período, esse investimento massivo de mães ou pais juntos na educação dos filhos. Eu acho que as sociedades mudaram muito rapidamente. O Brasil é um país, você falou muito bem agora, nesse Brasil real. É isso que muitas vezes falta, né? É uma compreensão do passado do Brasil real, dessas classes subalternas, das dificuldades que enfrentaram, da falta de acesso a instituições de apoio, quer escolas, quer hospitais, o que seja, sempre foi uma luta para sobreviver nesse país. Mas eu digo, teve muita gente que não se contentou só em sobreviver, se contentou em dar um sentido à vida. E essas pessoas acabaram se saindo melhor do que as outras. Eu acho que a política brasileira, do jeito que ela está, ela atrai muito pouco mulheres que são altamente escolarizadas. Hoje nós temos uma infinidade de mulheres com pós-doc. Agora, no Covid, as mulheres estão dando um banho. Na sua grande maioria, as pesquisadoras são mulheres. Aqui nós temos aí no Rio de Janeiro uma senhora que está sempre nas telas, dando explicações, e nós vemos, então, que o Brasil, nesse campo da ciência, no campo universitário, as mulheres estão brilhando e estão se saindo muito bem. No campo da política, eu volto a dizer, é sempre uma escolha. Eu vou pensar em mim ou eu vou pensar no coletivo, né? O problema, inclusive, da terceira onda feminista é que são tantos grupos com agendas tão diferentes, né? E essa outra palavra também que está na moda, interseccionalidade, né? São grupos divididos por raça, religião, cor, adesão ao determinado clube de futebol, enfim, são tantos cortes que isso prejudica a possibilidade, ou retarda, eu espero que isso um dia venha, né, de um projeto coletivo. Né? E eu acho que as mulheres deveriam atuar como atuaram na época do lobby do batom, né, em que elas tinham uma agenda. Elas eram mulheres de partidos políticos totalmente diversos. Tinha gente do PCB, do PT, na época do PMDB, e essas mulheres todas se reuniram numa agenda comum para uma situação melhor para a mulher. Né? Mas o que a gente vê hoje no Congresso ou em qualquer lugar são brigas políticas em prol de interesses pessoais, muita roubalheira. Eu digo sempre que Saia não foi absolutamente atestado de bons comportamentos, nem de bom antecedente. O que tem de mulher ladra também política, né? É uma coisa assustadora. Então, eu acho que a questão é definir projetos e agendas coletivas que possam interessar a mais mulheres participarem da política e entrar nesse esgoto que hoje é o Congresso Nacional Brasileiro. Eu não posso continuar essa entrevista sem falar aqui de uma obra sua, porque senão você expulsa de casa hoje. Tá? Então, eu quero primeiro lembrar algumas figuras da senhora, professora. Uma vez, na cidade de Areia, na Paraíba, eu conheci um ídolo meu, chamado Francisco de Assis Barbosa. E fui apresentado a Francisco de Assis Barbosa por um querido amigo, Zé Américo de Almeida. E almoçamos na casa de um primo de Zé Américo, Zé Rufino, lá em Areia. E eu tinha ali a honra de conhecer, assim, quando eu cheguei em São Paulo em 70, um dos meus clássicos era as reportagens que abalaram o Brasil, e tinha a primeira vez em que o general Guilhermando foi ouvido por alguém, que foi uma entrevista clássica de Francisco de Assis Barbosa, que entrou nos clássicos do jornalismo, e o Francisco de Assis Barbosa entrou na academia, a senhora sabe dessa história. Em seguida, eu convivi com Jefferson de Andrade, que escreveu uma biografia de Ana de Assis. E o Roberto Diniz, historiador, que a senhora conhece, Roberto Muniz, desculpa, historiador que a senhora conhece bem, amigo, colega da Isabel, quando soube que eu ia entrevistá-la, sugeriu que eu lhe pedisse para falar dos bastidores que ele, Roberto, acompanhou, desse livro Matar para Não Morrer, que é o seu livro preferido pela Isabel, se é que pode dizer que tem um. Né? E também meu, eu também sou
fanático por esse assunto e por esse seu livro. Eu gostaria de saber da senhora como é que foi a sua abordagem para a senhora fazer aquela descoberta definitiva de que os homens que agridem também sofrem, quando escreveu Matar para não morrer, em que a senhora mais condena o patrimonialismo, do que a senhora já falou aqui, do que propriamente o machismo. A senhora podia nos esclarecer, principalmente ao Roberto, que vai estar nos assistindo, esses bastidores? Bom, primeiro mandar um abraço carinhoso para o Roberto, um grande incentivador, e agradecer a Bel também, grande incentivadora. Esse livro nasceu de um contato estreito que eu tenho com Dirce de Assis Cavalcante, que é uma das mulheres mais nobres, uma grande poetisa, grande literata, grande artista plástica, que é a filha do segundo casamento de Lermando de Assis, que sofreu a vida toda a pecha de ter matado essa figura que estava começando a aparecer na vida intelectual, porque até então ele nem tinha grande repercussão, que foi o Euclides da Cunha. Como tudo aqui no Brasil, os mitos são muito habilmente construídos, e depois, enfim, Euclides cresceu, obviamente, com sua obra, isso é inegável, né? Mas essa questão do assassinato de Euclides da Cunha tinha que ser revista, tinha que ser relida pelo olhar de Lermando de Assis. Eu, então, obviamente, fui fazer uma pesquisa, me valio de muita coisa que já tinha sido publicada, mas eu diria que o eixo condutor do livro é o que eu chamo os males do machismo e do patriarcalismo para os homens, né? Eu digo sempre que, da mesma maneira que o machismo é ruim para as mulheres, ele é ruim para os homens porque ele exige dos homens um comportamento ímpar, né? E, no caso, nós estamos aí tratando do início do século XX, a famosa defesa da honra, que tinha que ser, né, protegida de toda forma. É sabida a história, virou novela. De Lermando era um jovem rapaz, filho de uma amiga de Ana, de Dona Saninha, né, que foi para as telas com aquela figura maravilhosa, aquela atriz loura, cujo nome agora esqueço, mas que não tinha nada a ver com a realidade. A Dona Saninha não era nem uma mulher bonita, era uma matrona, já tinha vários filhos, quando encontra de Lermando, que é um garoto, um jovem de 17 para 18 anos, ela tinha 30 e poucos anos, ela vai seduzir, eles vão viver uma grande história de amor, mas a questão toda é que essa história de amor torna-se pública, né? Ela o recebe a cada vez que o Euclides dá as costas e vai a Petrópolis conversar com Rio Branco, ela traz o menino para casa, ele se torna o melhor amigo do filho mais velho dela, se torna odiado pelo segundo filho, que toma as dores do pai, e portanto, a história de 4 homens que vão se enredar nessa, como eu digo, é preciso entender como é que a virilidade é construída. Então, Euclides vai tentar matar de Lermando, porque estava sendo traído, era publicamente traído. Coelho Neto admoesta Euclides, pede para ele tomar uma decisão, para ele tomar uma atitude, enfim, ele era, para usar a expressão da época, um corno manso, reconhecidamente corno manso, e ele então vai atrás do Euclides, que era campeão de tiro, era um militar extremamente prestigiado, jovem militar, muito querido no seu batalhão, e ele, ao entrar na casa para matar de Lermando, atira a esmo, ele certamente não tinha nenhuma habilidade com revólver, e, em primeiro lugar, ele atinge o irmão de Lermando, de Norá, que era uma estrela ascendente do futebol do Botafogo. Eu lembro que o time do Botafogo era um time de jovem. Morreu horrivelmente, ele fica aleijado graças ao Euclides, ninguém fala disso, mas ele é atingido na espinha dorsal, ele sofre várias operações, fica inválido, termina por se suicidar em Porto Alegre. Ele atinge o de Lermando, que estava se vestindo, porque ele queria proteger a Dona Saninha. A Dona Saninha estava escondida numa edícula, ela muito habilidosamente queria fingir que estaria chegando na casa do de Lermando, onde ela tinha passado a noite
com o filho mais velho e com o filho do Dilermando nos braços. Então, quer dizer, é uma história de um grotesco, de um horror. E, por fim, depois que, enfim, Euclides morre nos braços de Dilermando, o irmão dele, de Norá, fica entrevado, e o segundo filho de Euclides da Cunha tenta vingar o pai. Mais uma vez, um tiro no pé, em nome da defesa da honra, né, do pai, vai atrás do Dilermando, o atinge num cartório público pelas costas, dá 4 ou 5 tiros, já não me lembro mais, no Dilermando de costas, e o Dilermando então se vira para se defender e abate com um tiro na testa esse menino que sabia que ia morrer. Ele leva no bolso do paletó uma série de bilhetinhos pedindo para pagarem um sapateiro, pagarem um tintureiro, que não sei o que estava pago, que o dinheirinho que estava não sei aonde era de não sei quem. Quer dizer, ele sabia que ele ia morrer. Então, é uma história de horror, de como 4 homens têm a vida comprometida. O Dilermando vai carregar a vida inteira. E a Dirce de Assis Cavalcante, muito justamente, não se conforma com isso. A pecha de assassino do Euclides, quando ele simplesmente se defende, e ele só revida quando vê o Euclides atirar no irmão pelas costas. E ele atira tentando mais machucar, mais desarmar o Euclides do que matá-lo. Enfim, é nessa troca terrível de acerto de contas que 4 homens têm a sua vida destruída, em nome do quê? Da legítima defesa da honra, da virilidade, né, de que ser homem era assim mesmo. Então, eu diria que é uma história exemplar para nós estarmos pensando os males do patriarcado para o homem brasileiro. Professora, a sua amiga, discípula e fã, Maria Isabel, acaba de ser, quarta-feira ela foi atestada a sua tese de doutorado com louvor na sua escola, a USP. Só que a senhora, depois que adquiriu o título de doutora, a senhora não quis mais escrever para os seus pares e foi para o mundo, foi para a vida, né? Nesse tempo, no seu tempo, no seu doutorado, o doutorado era uma espécie de último passo, né? A grande consagração. Hoje é uma espécie de começo, né? Hoje, então, a sua colega, a doutora Isabel, está começando a sua vida acadêmica. E ela tem uma curiosidade muito grande de saber como é que foi essa sua escolha, entre uma espécie de escolha de Sofia, né, professora? Entre os colegas da academia e nós, pobres coitados, que não temos diploma de doutor, os leitores. Olha, Isabel, eu já, quando saí da Universidade de São Paulo, e o fiz com muito cuidado, com muito carinho, explicando para os meus colegas que o meu projeto era o de fazer os brasileiros conhecerem a sua história. Eu acho que é uma demanda enorme, eu acho que há um nicho enorme para a história, para o grande público. A universidade foi se fechando cada vez mais. Nós vimos isso agora claramente nesse debate sobre tira estátua, não tira estátua, racismo, Floyd, como a universidade foi pouco solicitada nesse momento a dar qualquer explicação, a participar do debate. A Universidade Brasileira acaba escrevendo para os próprios pares, engessada em linhas de pesquisa, em avaliações que não levam a nada, porque a avaliação correta seria saber o que o motorista de ônibus ali, que a gente pega na esquina, sabe sobre a história do Brasil, se ele cruza uma rua chamada Avenida Getúlio Vargas, se ele tem a mais vaga ideia de quem foi Getúlio Vargas, se ele cruza ali na frente da Catedral da Sé, se ele tem ideia de como aquele é o lugar onde nasceu São Paulo, e por aí afora, poderíamos dar milhares de exemplos. A verdade é que o brasileiro conhece muito pouco o seu passado, e por isso mesmo, talvez hoje tanta coisa se explique, sobretudo, eu não digo nem quem não esquece o seu passado é condenado a repetir, isso é uma bobagem, mas eu diria ter empatia com o próprio país, ter identidade com o próprio país, valorizar o que foi a história dos nossos avós, que foi uma história, como diz você, o mundo real dos nossos avós foi um mundo extremamente duro, né? E tudo isso fica em segundo plano, fagocitado por teses que são excepcionais. Eu me valho
o tempo inteiro do trabalho maravilhoso que está sendo feito nos vários pós-graduações que foram criados Brasil afora, excelentes professores, mas nada disso sai ali do Departamento de História. Isso é que eu acho criminoso e criminal. Quer dizer, é preciso que mais e mais a gente escute o povo no sentido de passar para ele aquilo que ele entende, né? E eu lembro sempre que não há nada mais antidemocrático do que a linguagem. Falar difícil é uma forma que se encontrou na universidade dar aula. Quando você vai para o público geral, você tem que falar com facilidade, você tem que ser claro e você tem que ser democrático na transmissão do conhecimento. Não me arrependo nem um minuto, foi ótima a experiência da Universidade de São Paulo, mas eu adoro o que eu faço. Tenho leitores aí no Brasil todo que não são nem profissionais de história. Eu sei até que os profissionais de história costumam boicotar os livros para grande público, não só os meus, mas os de excelentes jornalistas, que são seus colegas, José Neumann, que por serem jornalistas, então não merecem crédito. Enfim, um comportamento um pouco, a meu ver, não só corporativo, mas provinciano, mas que fique por aí mesmo. A verdade é que o Brasil precisa de história, nós precisamos estar o tempo todo explicando por que somos como somos. Nós temos tradições que se nos colam à pele e é preciso conhecê-las para sermos cidadãos melhores e criarmos, obviamente, um país mais civilizado para o Arthur e para tantas outras crianças que estão aí desvendando esse mundo. Professor, eu queria continuar o resto do dia aqui com a senhora, mas nosso tempo está acabando. Eu queria lhe fazer só mais uma pergunta. A senhora está retida na sua casa na Serra Fluminense. Isabel e eu estamos num apartamento com o Arthur por causa de uma pandemia que lembra toda a gripe espanhola, que a senhora conhece bem. Só que essa pandemia ela vem com consequências, além da saúde, na nossa saúde mental e política, porque ela traz de volta, me parece, ou pelo menos acontece durante a pandemia, uma série de após-verdade. O Trump cometeu 20 mil mentiras no governo dele e ontem fez um discurso absurdo, que lembra muito a pós-verdade, mas vem também o terraplanismo, o combate à vacina, quer dizer, estamos de volta à revolta da vacina, o obscurantismo, a exaltação da ignorância, que não começa com Bolsonaro, começa com o Lula e se consagra em Trump, em Bolsonaro e em outros. Como a senhora encara a pandemia e essas, digamos, ou esses resultados ou esses paralelos do retorno da ignorância orgulhosa? No que diz respeito a digamos, as tais verdades paralelas criadas por Trump, por Bolsonaro e outros tantos políticos, eu acho que são simplesmente o sintoma de um povo que elege os seus governantes sem preparo, sem educação. Eu acho que a democracia vem sofrendo disso também. Quer dizer, não é só quem elegemos, é como elegemos e quem elege. Eu acho que é preciso levantar também esse tapete e pensar um pouco quem é o Brasil real, né? Eu lembro que essa pouca afinidade com a ciência brasileira vem de muito tempo, porque durante quase 400 anos o Brasil não teve médicos, o Brasil não teve hospitais. No universo das pessoas doentes, do Brasil real do passado, o que existiam eram curandeiros, o que existiam eram feiticeiros, eram remédios caseiros. Nós sabemos que até os anos 20 e 30, o interior do Brasil, o Brasil da roça, o Brasil agrícola, era o Brasil do caipira doente, é esse Brasil que vai ganhar as primeiras missões médicas para constatar o quê? Que o Brasil era um grande hospital, o Brasil não tinha saúde. Então, em 70, 80 anos, estamos falando aí de história, né? É muito pouco tempo para o Brasil real, se aproximar da ciência e entender que a ciência é vital e que nós precisamos dela para continuarmos vivos, né? Então, eu diria que essa reincidência de flagelos voltaram ao Brasil insistentemente, desde que ele foi descoberto, varíola,
peste negra, febre amarela. Desde o século XVI, nós temos relatos, né, de cidades inteiras dizimadas. Eu me lembro de um governador geral de São Paulo que mandou proteger a cidade, mandou fechar a cidade, pessoas arcabuzadas, para impedir justamente a contaminação dessas doenças que vinham, a grande maioria, do litoral. Então, existe, eu diria, essa falta de conexão, essa falta de informação, e é por isso que nos impingem cloroquina e mais qualquer saponáceo possível, e as pessoas ainda ficam na dúvida se acreditam ou não, porque elas não têm qualquer intimidade com a ciência. Nós temos um momento, eu acho, muito sério, de profundo obscurantismo, e daí, José Neumann, a presença da imprensa. Você viu que ontem nos Estados Unidos as televisões cortaram a fala do Trump, né? E eu acho que isso deve ser universalizado, globalizado. Quando os nossos políticos começaram a dizer muita bobagem, em vez de projetarmos essa bobagem na tela e multiplicá-la, cortarmos, mudarmos de assunto, porque o silêncio é, obviamente, a resposta a ser dada quando o que se diz é a ignorância e a divulgação da ignorância. Eu quero agradecer muito, muito, demais, a minha ídola, Mary Del Priore, uma ídola da Isabel, companheira, agora é colega da Isabel. Isabel, colega querida. Quero muito bem a ela. Registrar aqui o grande momento que foi entrevistá-la. Foi um prazer muito grande, tem uma semana maravilhosa aí no meio dessa vegetação luxuosa da Serra, do Rio, e muito obrigado, e recomendo muito que cada inscrito meu veja essa entrevista do começo ao fim. Com a senhora. Obrigada, Zé. Obrigada a todos.